Olá! Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Uma revisão do conteúdo do curso de estrutura da matéria que nós vimos ao longo dessas várias aulas que nós percorremos juntos. Quando a gente fala em estrutura da matéria, obviamente nós estamos interessados em diversos aspectos, não é verdade? Nós estamos interessados em entender de que tudo é feito, como tudo se manifesta, né? Aí então nesse ponto nós discutimos desde o início que nós temos alguns aspectos para olhar da matéria, a parte massiva da matéria, através da qual a mecânica se constrói, através do qual a lei da gravitação, né, se manifesta, e através do qual existem modelos de cosmologia que tentam entender como que toda a massa ao nosso redor foi feita. Mas além dessa parte massiva, tem a parte da estrutura interna, do que a matéria é feita de fato, não apenas da sua manifestação em massa, mas também da sua manifestação em carga, de como as coisas são constituídas, como que a matéria pode ser vista. Só sendo massa não é suficiente, né? Nós temos que entender como ela tem uma estrutura para que a gente possa entender como que a luz interage com essa estrutura e dá origem ao universo que a gente observa. Então nós vimos essas coisas todas. E o nosso ponto de partida acabou sendo o átomo. Então o primeiro ponto que nós vimos no nosso curso foi o átomo. E o átomo, de fato, é uma unidade básica, né, que mantém determinadas propriedades da matéria e é o que nós chamamos de um mundo microscópico. Quando a gente olha o universo ao nosso redor, nós vemos muitas coisas, né? Muitas cores, muitas formas, muito. E quase tudo isso que a gente vê está alicerçado, né? Está embasado no conceito de átomo. Os estados da matéria, a gente respira ar, mas bebe água e come comida sólida. Tudo isso está de alguma forma embasado no conceito do átomo. Então, para nós, o átomo é uma entidade interessante que conecta o mundo microscópico com o mundo macroscópico. É nesse sentido que eu gosto de dizer que o átomo é uma unidade importante, porque ele nos permite entender essa conexão do mundo microscópico, do mundo macroscópico, e existem várias coisas que acontecem, né? A nível de átomo, nós estamos falando em angstroms de dimensão. A nível macroscópico, nós estamos falando em milímetros, né? Nós estamos falando em centímetros, essa é a dimensão, em metros também, né? Essa é a dimensão que a gente enxerga. Então, para vir de angstrom até o mundo macroscópico, nós temos que entender várias propriedades do átomo. Então o átomo acabou sendo uma unidade básica importante em todo o nosso estudo. E primeiro, o átomo tem que ser visto como um todo. E ele foi. A atomística é uma parte que estuda a estrutura da matéria e que, na verdade, permitiu a descoberta de que, de fato, eu poderia olhar no mundo microscópico, eu poderia olhar o átomo. E quem contribuiu muito com isso foi a teoria dos gases, né? A teoria dos gases, saber como o gás se comporta, saber como nós somos capazes de partir de um gás contido num recipiente. Então eu tenho aqui um gás contido num recipiente. Imaginar que ele sendo feito de muitas partículas, pontos de massa, eu consigo extrair daqui o conceito de pressão, que é um conceito macroscópico. Não é isso? A ideia da pressão é macroscópica, é a força total feita nas paredes. Consigo extrair daqui o conceito de temperatura, e consigo extrair daqui leis básicas que conectam
certas propriedades macroscópicas. Lembre-se que nós provamos que a pressão vezes o volume era igual ao número de partículas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Essa é a lei básica dos gases, né, dos gases ideais aqui no caso. E essa lei, ela, de alguma maneira, a nossa capacidade em partir de pequenos elementos de massa animados de velocidade, que são os constituintes do gás, e a partir disso nós descrevermos essas grandezas e darmos a ela determinadas interpretações, isso deu robustez à interpretação do átomo. Inclusive na parte da temperatura, foi possível a gente identificar que a temperatura está associada com a energia cinética dos constituintes do gás. Essa é a chamada interpretação cinética da temperatura. Então, quando a gente mede temperatura a nível macroscópico, na verdade o que nós estamos fazendo é fazer uma medida indireta da energia cinética contida nos seus constituintes. Foi assim que a gente foi se convencendo que, de fato, faz sentido pensar no átomo. Hoje, obviamente, nós temos aí muitos instrumentos que permitem praticamente a gente enxergar o átomo. A ciência evoluiu de tal maneira que permite que a gente, de fato, enxergue determinadas coisas que até então nós só éramos capazes de inferir a partir das propriedades macroscópicas. Então, enquanto de primeiro eu tinha que olhar as propriedades macroscópicas e daí inferir ao mundo microscópico, hoje, com o avanço da microscopia, da espectroscopia e de outras partes da ciência, nós somos capazes, inclusive, de visualizar determinados conceitos que até então a gente só era capaz de inferir, de acreditar que era daquela maneira. Mas, de alguma forma, nós temos o átomo. E o átomo foi um ponto de partida importante do nosso curso. Bom, com a ideia do átomo, a pergunta seguinte é: como é a estrutura do átomo? O que tem dentro dele? Será que ele só é um ponto de massa sem nada? Ou será que ele tem uma estrutura interna com uma composição? Partimos para a determinação dos constituintes do átomo. E aí, isso é uma coisa que ocorreu de forma a conjugar experimentos e interpretações. Então, se fazia experimentos, envolvendo eletricidade, inclusive, e se tentava tirar informações de como deveria ser a constituição. Primeiro a ser descoberto foi o elétron. O elétron começou com experimentos que determinou a relação carga sobre massa dele, e aí se determinou que a relação carga sobre massa para o elétron era 1,76 vezes 10 a 11 coulomb-grama. Coulomb por quilo, desculpa, por quilograma. E esse era um número que se mostrava demasiadamente pequeno comparado com aquilo que se poderia obter de outras informações para os átomos, menores átomos que se tinha. Então daí já veio a ideia de que o elétron era algo muito menor do que o próprio átomo. E de fato, aí em seguida disso, determinou-se a carga do elétron. Então, determinou-se a carga do elétron como sendo 1,6, esse é o famoso experimento de Millikan, da gotinha de óleo, onde se determinou a queda de uma gotícula na presença de campo. E isso foi possível ver que toda gotícula tinha um número inteiro dessa carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a carga do elétron. Portanto, com a carga e com a relação carga-massa, determinou-se que a massa do elétron é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Uma massa muito menor do que menor dos átomos existentes. Não é isso? Uma massa que chegava a ser 2.000 vezes menor do que a massa do menor elemento químico conhecido, que era o hidrogênio.
Daí então houve essa concepção do elétron. E a ideia de que o elétron, que tinha carga negativa, né? O elétron tem carga negativa, né? E a matéria toda é neutra, então veio a ideia de que era necessário algo mais no átomo, porque a massa não estava no elétron e o átomo era neutro, então faltava uma parte positiva. Daí então, com a descoberta do elétron, com toda a interpretação de que ele era uma partícula negativa, que ele era muito pequeno em termos de massa, que devia ter outros constituintes do átomo, foi aí que deu origem aos experimentos que determinaram como deveria ser o núcleo atômico. Então aí nós demos início, né, a uma outra fase, que é a fase do núcleo. Então agora se começou a entender o núcleo atômico. A primeira coisa que se entendeu foi que o núcleo, como que o núcleo era constituído. Tá certo? Então, é uma partícula massiva, então se mediu que era uma partícula massiva, que nele estava toda a massa do átomo, e que ele era um carocinho positivo centralizado, e ele era muito menor do que o átomo. Portanto, o elétron, que era uma partícula pequenininha, essa era a visão que se tinha, estava ao redor do núcleo, não é isso? E o núcleo era uma partícula massiva que estava no seu interior. Toda a massa estava no núcleo e ele tinha carga positiva. Esse é o que chamou o modelo nucleado para o átomo. E foi o nosso grande Rutherford, Ernest Rutherford, quem fez os primeiros experimentos para determinar que a distribuição de carga na matéria e de massa na matéria obedecia esse esquema. Então foi aí a descoberta do núcleo atômico e como que o elétron está distribuído ao redor. Porque de primeiro existia uma série de hipóteses de como o elétron, a carga negativa, estava embebida aqui no átomo. Mas foi Rutherford com seus experimentos de espalhamento na Inglaterra que determinou o átomo nucleado. Então agora a gente sabe que o átomo tem um núcleo massivo. E esse núcleo massivo, na verdade, ele é composto, se eu olhar o núcleo, vê-se que o núcleo ele é composto de partículas distintas também. Aí foi a descoberta dos núcleons. Os núcleons, que são os prótons, que são de carga positiva, e os nêutrons, que são nêutrons, não é? Os nêutrons, eles constituem o núcleo atômico. E essa constituição do núcleo acaba dando ao átomo características especiais e dá origem, né, a descoberta dos núcleos, dá origem à chamada física nuclear, que é uma parte da física que tenta interpretar fenômenos que acontecem no núcleo. Uma das coisas intrigantes é como que prótons podem ficar juntos se eles se repelem mutuamente. Daí aparecem as outras interações que a natureza nos mostra, que são as chamadas interações nucleares, interações fortes, que são forças diferentes da lei de Coulomb, forças diferentes da lei da gravitação, são outra classe de força que se manifesta quando esses núcleos estão muito juntos, não é? E aí, né, a descoberta dos núcleos, nêutrons e prótons principalmente, dá origem ao nascimento do conhecimento, da descoberta dessas interações fortes, que são forças diferentes, que como nós discutimos ao longo do curso, são forças mediadas por mesons e assim por diante, que estão lá no interior da natureza da matéria. A existência do núcleo dessa forma cria determinadas possibilidades, porque aí o núcleo, né, primeiro, toda a química que nós conhecemos está baseada no elétron. O fato do elétron estar aqui fora, ele vai determinar um monte de propriedades, como as ligações químicas, a estrutura da matéria macroscópica, a interação com a luz e assim por diante. Agora, o núcleo, a existência lá no núcleo de uma estrutura dá origem a uma série de outras coisas, como, por exemplo, a possibilidade do núcleo mudar a sua estrutura,
mudar a sua organização dos núcleos, não é? Ou mesmo emitir, jogar para fora parte da sua massa. Isso dá origem à atividade nuclear. Então o núcleo passa a ser algo capaz de se mudar. Ele não é algo permanentemente fixo. Existem núcleos que são instáveis, que quebram, que emitem radiação, e aí nós descobrimos a radiação gama, que é uma emissão de radiação eletromagnética de altíssima energia, quando há uma mudança da configuração nuclear. Nós aprendemos a emissão da partícula beta, vimos também a parte onde um nêutron vira um próton e emite um elétron, que é a partícula beta, e vimos também o decaimento alfa, que é quando um conjunto de partículas que tem uma massa, 2 prótons e 2 nêutrons, é emitido do núcleo. Isso dá origem à atividade nuclear. Aí nós olhamos as chamadas famílias radioativas, que são transformações de um núcleo em outro, né? Então, na verdade, como o núcleo acaba sendo o sustentáculo para um elemento químico, embora as propriedades químicas são determinadas pelo elétron, o núcleo é o sustentáculo. Então você tem as famílias gerando elementos químicos diferentes toda vez que um núcleo se altera. Esse é o decaimento nuclear que nós vimos, e existem grandezas, parâmetros que caracterizam o decaimento nuclear. Tempo de vida médio, aquelas coisas que a gente viu, atividade radioativa, que dá origem ao Curie, que é uma unidade de atividade radioativa, quantos decaimentos você tem, e assim por diante. Então, com isso, nós acabamos fechando um pouco a estrutura do átomo. Aí nós tivemos que ir além, porque tem os átomos. Isso não me permite entender ainda como que as coisas têm a forma que têm. As ligações químicas é resultado do fato de que quando eu coloco um átomo próximo do outro, os elétrons começam a interagir entre si e começam a interagir com o núcleo. Então o elétron, que é negativo, começa a enxergar o núcleo positivo do outro. Por outro lado, o outro elétron aqui, que é negativo, começa a enxergar o núcleo. Então pode haver uma aproximação, pode formar a ligação química devido a essas interações. E aí nós aprendemos um conceito importante, que é o fato de que esses elétrons, na verdade, eles não estão assim ao redor, eles estão distribuídos no que nós chamamos de uma nuvem eletrônica, né? O elétron está aqui distribuído ao redor do núcleo, na chamada nuvem eletrônica. E quando ocorre uma ligação química, nós aprendemos que eu tenho um núcleo, eu tenho outro núcleo, e eu tenho, na verdade, uma distribuição eletrônica ao redor desses núcleos. Os elétrons estão distribuídos ao redor. Aqui são os elétrons. Essa é a parte negativa da nuvem eletrônica. E isso produz essa interação, que são as ligações químicas. E nós vimos, então, diversos tipos de ligação química, e como as nuvens eletrônicas de um determinado átomo, elas têm que estar espacialmente distribuídas de uma determinada forma, que é garantido pela mecânica quântica, que são os orbitais atômicos. Então a gente viu que quando os átomos se unem, na verdade esses aglomerados de átomos acabam tendo determinadas estruturas, que é a estrutura da matéria, que é a estrutura cristalina da matéria, como que os átomos de fato estão se distribuindo. E aí as ligações têm ângulos determinados, têm tamanhos determinados, né? Intensidade determinada, e isso acaba dando uma diversidade muito grande de estruturas para os átomos se arranjarem, e eles não se arranjam de forma desordenada. Na maioria das vezes, os orbitais são tais que fazem com que os átomos se organizam numa estrutura, dando origem aos sólidos. Então, o fato das interações existirem e o fato dos orbitais atômicos terem distribuição espacial, a carga está distribuída espacialmente de formas muito peculiar, dá origem, né, à estrutura, dá origem aos sólidos e dá origem, mais do que isso, à estrutura dos sólidos, estruturas cristalinas
né? E sólidos de várias natureza. Sólidos que têm estrutura, sólidos que não têm estrutura, como é o caso do vidro, sólidos que são muito fortemente ligados, sólidos que se dissolvem facilmente, como é o caso dos sólidos iônicos, sólidos que têm um elétron distribuído por todos os átomos, que é o caso dos metais. Então nós aprendemos tudo isso advindo das ligações químicas. Tá certo? Bom, depois que nós aprendemos tudo isso, nós aprendemos uma coisa importante. Quando eu coloco esses átomos ou essas moléculas, que são aglomerado de átomos, juntos, existe então, pelo fato de existir temperatura, existe movimento. O movimento quer liberdade, quer que os átomos, as moléculas, andem. Por outro lado, existe a interação, que é a origem da formação das ligações químicas. Esse quer congelar, quer que os átomos fiquem juntos. Então nós temos aqui a compensação de dois efeitos. Um que quer fazer com que os átomos fiquem juntos, os outros com que os átomos se movimentem livremente, e o compromisso entre isso, entre essas duas tendências, dá origem ao que nós chamamos de transição de estado, ou mudança de estado, ou transições de fase. Então, é devido a esse compromisso que eu posso ter gás, que eu posso ter líquido e que eu posso ter sólido. Então, o que é o gás para nós? O gás é quando o movimento prevalece. As interações existem, mas o movimento é muito grande. Normalmente, à medida que eu aqueço, à medida que eu aumento a temperatura, a tendência é vir, de vencer as interações para dar mais movimento. E aí eu passo de sólido para líquido, de líquido para gás. Ou, quando eu resfrio, eu faço o contrário. Isso dá origem às fases da matéria, não é verdade? E às vezes eu dou tanta energia de uma vez que eu transformo um sólido num gás. Esse é o processo de sublimação, não é? Ou um gás diretamente num sólido, é possível. É um processo de congelamento que normalmente perde até não dá nem tempo da estrutura da matéria se organizar dessa forma. Bem, nós aprendemos essas mudanças de fase, aprendemos as estruturas dos sólidos, aprendemos os tipos de aglomerado de átomos que existem, a presença de defeitos, né? Às vezes você tem lá um sólido, tem átomos, todos ligados e falta um sólido, falta um átomo, desculpe. Isso é uma vacância, é um defeito, ou às vezes falta uma linha de átomos, é uma deslocação. Tudo isso acaba dando propriedades muito interessantes para a matéria. Com isso, nós fechamos um pouco o entendimento da estrutura da matéria que está ao nosso redor. Então, nesse curso, nós entendemos desde a constituição, elemento básico, a composição do elemento básico, a composição entre elementos básicos e como que essa composição entre elementos básicos pode se alterar, dando origem a uma variedade muito grande de formas, fases, estados, né, que a matéria tem. Bom, de um modo geral, essa é a revisão de conteúdo do nosso curso e eu espero que todos tenham aproveitado muito. Até lá!